Vamos mergulhar hoje direto num documento histórico que literalmente mudou o jogo de como a gente pensa e organiza a saúde pública no Brasil. Estamos falando da Lei Federal 8.142, sancionada lá no finzinho de 1990. Ela é a planta baixa, o projeto fundacional que transformou o que poderia ser só mais um sistema de prestação de serviços médicos em uma verdadeira responsabilidade cívica compartilhada. Não é só sobre medicina, não. É sobre onde o poder reside, de onde vem o dinheiro e, claro, quem realmente toma as decisões no dia a dia. E para entender essa mecânica toda, o nosso roteiro de hoje passa por 6 pontos essenciais. Primeiro, as regras gerais do SUS, depois, como a lei dá voz aos cidadãos, em seguida, o funcionamento prático dos conselhos de saúde, vamos também seguir o rastro do dinheiro, conferir os requisitos rigorosos para receber esses fundos e, por fim, o custo real do não cumprimento dessas regras. Então, começando pela parte 1, as regras do SUS. Como a gente comentou, essa lei de dezembro de 1990 tem uma sacada brilhante e super audaciosa. A ideia central é transferir o poder para a população, mas amarrando esse poder a uma responsabilidade financeira gigantesca e implacável. O grande mérito aqui não é só colocar no papel que a comunidade deve ser ouvida. Na prática, o texto estabelece uma conexão direta, vital mesmo, entre a participação ativa da comunidade e a distribuição de cada centavo dos recursos da saúde pública. É poder financeiro atrelado à participação. O que nos leva à parte 2, dando voz aos cidadãos. Mas aí fica a dúvida. Quem de fato bate o martelo? É aqui que entra o aspecto social do documento. O artigo 1º exige que o governo atue sempre em conjunto com as chamadas instâncias colegiadas. Tirando o juridiquês, uma instância colegiada é basicamente um grupo colaborativo oficial. A lei obriga a formação desses grupos em cada nível de governo, federal, estadual e municipal. E por que isso é tão crucial? Porque garante que os governantes não tomem decisões sozinhos em gabinetes fechados. As decisões sobre a saúde precisam obrigatoriamente ser compartilhadas. E aqui a gente vê a genialidade da regra estabelecida no parágrafo 4º, a representação paritária. Paritária significa igualdade absoluta. Exatamente 50% das cadeiras nesses grupos são exclusivas para os usuários do sistema, ou seja, cidadãos comuns. Os outros 50% são divididos entre o governo, os prestadores de serviços e os profissionais da saúde. É isso mesmo, os cidadãos comuns têm, juntos, o mesmo peso de decisão que toda a máquina estatal e médica somada. Impressionante! Entrando agora na nossa terceira parte, como funcionam os conselhos de saúde. Sabendo que a mesa é dividida meio a meio, como isso funciona na prática? A lei divide essas instâncias de participação em 2 grandes categorias, com contraste bem claro. De um lado, as conferências de saúde. Elas acontecem a cada 4 anos para dar aquela visão geral, avaliar a situação e propor as grandes diretrizes. Mas do outro lado, a história é mais operacional. Temos os conselhos de saúde. O ponto central aqui, lá no parágrafo 2º, é que os conselhos são permanentes e deliberativos. Isso quer dizer que eles estão no controle do dia a dia, acompanhando a execução das políticas e até controlando as finanças continuamente. E para garantir que a liderança federal lá em Brasília não ignore as realidades locais, o parágrafo 3º tem uma regra muito específica. Ele garante que os estados e os municípios tenham assentos cativos no Conselho Nacional de Saúde. Eles são representados por suas entidades, o CONAS para os estados e o CONASENS para os municípios. Assim, nenhuma política desce de cima para baixo sem passar por quem realmente está com a mão na massa gerenciando a saúde localmente. Vamos para a parte 4, seguindo o dinheiro. Bom, a gente já viu quem decide e como decide. Agora vamos focar no combustível disso tudo, os recursos. O artigo 2º é cirúrgico e dita com exatidão para onde vai a verba gigantesca do Fundo Nacional de Saúde, dividindo o bolo em 4 fatias precisas. Cobre despesas do próprio Ministério da Saúde, investimentos aprovados na lei orçamentária, investimentos do plano quinquenal e, o mais vital, garante a cobertura direta para as ações de saúde que são implementadas nos estados e nos municípios. E esse número gigante de 70% é de prender a atenção. O artigo 3º estipula que o dinheiro do fundo deve ser repassado de forma regular e automática. E o parágrafo 2º amarra tudo, dizendo que, no mínimo, 70% desses recursos transferidos têm que ir diretamente para os municípios. É uma quantia maciça, blindada por lei para pular os gargalos estaduais e cair direta na conta das prefeituras, que são quem de fato administra a saúde da vizinhança. Para complementar, a lei entende muito bem que as cidades têm tamanhos diferentes. Por isso, o parágrafo 3º do artigo 3º permite a criação de consórcios de saúde.
Se o município menor não dá conta de construir um grande hospital sozinho, ele pode juntar sua parcela de recursos federais com as cidades vizinhas e formar um polo de saúde regional juntos. É a legislação incentivando soluções cooperativas na veia. Chegamos à parte 5. Requisitos para receber fundos. Aqui a gente sai da promessa do dinheiro e entra nas exigências puras da gestão. Lá no artigo 4º, temos 6 pré-requisitos absolutos e inegociáveis. Para um governo local conseguir colocar as mãos nos fundos automáticos federais, ele tem que estabelecer um fundo de saúde próprio, manter aquele conselho de saúde paritário funcionando, criar um plano de saúde formal, entregar relatórios de gestão transparentes, garantir a contrapartida de dinheiro no orçamento local e formar uma comissão de plano de carreira e salários. É um filtro de eficiência rigorosíssimo. E, finalmente, nossa última parte, o custo do não cumprimento. Todo esse sistema nos leva ao mecanismo final e mais temido de responsabilização contido na lei, o custo do erro. O que acontece na prática se um município ou estado falhar e deixar de cumprir qualquer um desses requisitos? E se um prefeito não quiser cidadãos palpitando no conselho ou simplesmente não fizer o plano de saúde? A resposta está claríssima no parágrafo único do artigo 4º. O peso da punição é instantâneo. Se a cidade quebra as regras, a autonomia financeira local é revogada na hora e o Estado toma a administração daquele dinheiro. Se for um Estado inteiro que pise na bola, a União toma o controle. Simples assim. Ninguém recebe dinheiro livremente sem ter transparência e controle social 100% comprovados. No fim das contas, essa imersão na Lei 8.142 nos mostra algo incrivelmente revolucionário. Ter verdadeiro poder cívico na saúde pública exige um equilíbrio muito cuidadoso. Esta lei não apenas jorra dinheiro, ela exige competência e condiciona recursos bilionários à mais pura democracia participativa. A cidadania funciona literalmente como a chave do cofre. E num mundo onde os gastos com saúde explodem ano após ano, fica a reflexão final. Será que esse modelo radical de poder compartilhado e punição financeira imediata não deveria ser a base para qualquer sistema público de ponta? A gente fica por aqui com essa análise. Até a próxima!